Em setembro de 2019, acabei conhecendo uma garota na seção de comentários de uma publicação no Facebook. Ela era muito bonita e parecia ser super gente boa. Depois de algumas semanas conversando, decidi fazer uma viagem de carro, saindo de São José dos Campos até Belo Horizonte, só para passar um final de semana com ela. Lembro que um amigo me perguntou algo tipo: "Vocês já conversaram bastante por telefone?" E eu respondi que sim, um pouco, mas que na maior parte do tempo a gente falava por mensagem de texto e pelo Messenger do Facebook. Ele me aconselhou a bater um papo mais profundo com ela, sobre assuntos variados, só para ter certeza de que a conexão era real. Do contrário, poderia ter uma surpresa bem desagradável. E, bom, acho que ele estava certo. Não vou te entediar com todos os detalhes, mas digamos que eu e essa garota não éramos nem de longe tão compatíveis quanto eu esperava. No começo, a ideia era ficar o fim de semana inteiro, sair para comer alguma coisa, talvez ver um filme, mas no sábado à noite eu decidi cortar minhas perdas e voltar para casa. Pensei que se eu pegasse a estrada por volta das 19 horas, conseguiria chegar em casa lá pelas 1 da manhã do dia seguinte. Com certeza estaria exausto, mas não tão acabado a ponto de correr risco de acidente ou algo assim. Com essa decisão tomada, comi algo rápido e às 19h30 já estava na estrada, BR-050. Depois de umas 3 horas dirigindo, com o sol se pondo no retrovisor, vi uma placa indicando a cidade de Roseira, interior de SP. Já estava escuro havia uns 30 ou 40 minutos. E me lembro de ter visto um posto de gasolina da bandeira Cenco, bem iluminado, à esquerda da rodovia. E como no roteiro clássico de azar, o aviso de combustível baixo acendeu no painel do carro exatamente quando o posto já era só um pontinho distante no espelho retrovisor. Para piorar, eu estava numa daquelas rodovias divididas, com um canteiro enorme no meio, tipo um mini parque, separando os dois sentidos. Ou seja, sem retorno por muitos e muitos quilômetros. Perguntei para o celular: "Hello Google, onde tem o próximo posto de gasolina?" E o GPS indicou outro posto, mais adiante. Se eu pegasse a entrada para SP-255, mais uns 20 a 30 minutos de estrada. Beleza, era melhor isso do que ficar parado no meio do nada por falta de gasolina. Olhei para a estrada e não tinha nenhum carro na frente nem atrás de mim. Então pensei: tá tranquilo olhar rapidinho o celular só para conferir a curva certa. Juro por Deus, olhei por no máximo 2 segundos. Quando voltei os olhos para a pista, ela estava bem na minha frente. Pisei com tudo no freio, quase fiquei com torcicolo, mas consegui manter o controle do carro. Aquela figura, que antes era só uma sombra no canto do farol, agora estava a menos de 2 metros do meu para-choque. Minha reação inicial foi gritar: "Você tá maluca?" Mas assim que eu vi o estado dela, entendi. As roupas estavam todas rasgadas, tinha sangue nos cabelos, provavelmente vindo de um ferimento na cabeça, e só percebi que ela estava descalça quando entrou no carro. Assim que parei, ela mancou até o lado do passageiro e tentou abrir a porta. Estava trancada, por hábito meu. O puxador fez um barulho seco, seguido de um grito desesperado: "Abre a porta, pelo amor de Deus, por favor!" Eu ainda não fazia ideia do que estava acontecendo. Minha primeira reação foi olhar em volta, girando no banco para ver se quem ou o que tinha machucado ela ainda estava por perto. Não abri a porta de imediato, óbvio. Se eu quisesse assaltar alguém, usar uma garota bonita e ferida como isca seria um plano bem eficaz. Mas não tinha ninguém por perto. E quando ela gritou de novo, implorando por ajuda com uma voz de pavor, eu simplesmente congelei. O sangue, o terror no olhar, o desespero genuíno, tudo aquilo vencendo a minha paranoia. Olhei para ela mais uma vez e então destranquei a porta. Ela praticamente se ativou no banco de trás e bateu a porta com força atrás de si. Assim que voltamos a acelerar, ela disse: "Moço, a gente precisa ir mais rápido. A gente não está indo mais rápido o suficiente. Eles vão nos alcançar." Então eu pisei fundo e perguntei quem eram eles. Ela disse que não sabia. Só tinham levado ela. Foi aí que reparei nas algemas no pulso esquerdo dela. Uma ainda estava presa, a outra pendia solta. Eu não precisava de mais nada. Só enfiei o pé no acelerador e disparei por alguns quilômetros, até achar que estávamos a uma distância segura. Olhei algumas vezes pelo retrovisor e, como não vi nenhum farol, reduzi de uns 110 por hora para uns 55, mais tranquilo. Mas, assim que começamos a desacelerar,
A garota começou a gritar: "Por que você está diminuindo?" E antes mesmo de eu responder, ela gritou: "Acelera! O que você está fazendo? Eles vão me seguir!" Por dentro eu já estava surtando, mas falei que não tinha ninguém à vista e que se um policial aparecesse e pegasse a gente voando na estrada, aí sim não iríamos a lugar nenhum. Mas aí ela disse: "Você não entende, a gente quer os policiais. Se aqueles caras me alcançarem, vão te matar também." E, pensando bem, eu não duvidava disso. Se aqueles malucos foram capazes de algemar ela e quase quebrar sua cabeça, com certeza me matariam sem pensar duas vezes para levá-la de volta. Foi até um alívio ouvir que ela queria os policiais, porque quando vi as algemas, uma parte de mim pensou: "Meu Deus, tomara que eu não esteja ajudando uma fugitiva." Mas não era da polícia que ela estava fugindo. Então acelerei de novo, ganhei velocidade e pedi para ela ligar para a polícia e avisar para encontrarem a gente no posto de gasolina mais próximo. Ela pegou meu celular no painel e ligou para o 190. Nos minutos seguintes, enquanto dirigia, ouvi o que ela dizia e consegui mais algumas informações sobre o que tinha acontecido. Ela não entrou em muitos detalhes, mas depois de informar a localização, explicou que tinha sido sequestrada, levada para um lugar no meio do mato e algemada a um cano de metal, que ela quebrou para conseguir fugir. Disse: "Não sei muita coisa." Então imagino que tenha sido em resposta a perguntas como: "Quem eram eles?" ou "Onde exatamente você está agora?" Mas eu também descobri que ela já estava sendo mantida em cativeiro há alguns dias e que quem a sequestrou tinha feito coisas horríveis com ela. Não era exagero. Quando ela começou a descrever o que passou, percebi o ponteiro do velocímetro subindo para 120. Me dava um arrepio só de ouvir. Na minha cabeça eu imaginava monstros, literalmente. Mal sabia eu que encontraria esses monstros antes do que pensava. Continuamos acelerando pela estrada até chegar à curva que eu tinha visto no mapa. Depois de mais uns 5 minutos passando por uma cidadezinha do interior de São Paulo, mantendo o limite de velocidade, chegamos ao posto de gasolina onde a polícia devia estar. Mas não havia ninguém. E quando ela percebeu isso, surtou de novo. Começou a gritar: "Cadê eles? Disseram que estariam aqui. Onde estão?" Tentei acalmá-la dizendo que deviam estar a caminho, mas isso não adiantou. Durante alguns minutos, ela ficou sentada no banco do carona, observando cada carro que passava, morrendo de medo de quem poderia ser, até que um carro entrou no posto e parou na bomba de combustível. Ela olhou em volta desesperada e disse: "Que se dane isso, eu vou dar o fora daqui." Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela abriu a porta e saiu correndo pela rua lateral atrás do posto de gasolina, em direção a um matagal denso que começava logo ali. Gritei para ela esperar, implorei até, mas ela não olhou nem para trás. Sumiu na escuridão da noite, descalça, com aquela algema pendurada no pulso e os cabelos desgrenhados voando com o vento. Meu grito acabou chamando a atenção de um homem que tinha acabado de chegar ao posto. Por um segundo, achei que podia ser um dos caras que estavam atrás dela. Mas, quando eu expliquei que a polícia estava a caminho e que estava tudo sob controle, ele apenas assentiu com a cabeça e voltou para o carro dele. Como a garota estava tão certa de que estava sendo seguida, eu tinha estacionado de frente para o pátio do posto, não ao lado de nenhuma bomba. Mas agora, com ela fora dali, pensei: vou abastecer logo e sair o quanto antes. Voltei para o volante e fui até a bomba de combustível. Fiquei bem em frente ao carro do homem com quem eu tinha acabado de falar. Enquanto o tanque enchia, a gente trocou algumas palavras. Contei como tinha encontrado a garota no meio da estrada, toda ferida e desesperada, e ele concordou que aquilo parecia bem sério. "Boa sorte com a polícia", ele disse antes de pagar e ir embora. Só que mal ele saiu do posto, outro carro entrou no lugar. Era um sedã 4 portas, bonito, novo. Ele parou bem atrás de mim. 3 homens desceram. Todos pareciam comuns. Talvez entre os 40 e 50 anos. Nenhuma tatuagem sinistra, nada de estranho. Mas a forma como se movimentavam me deixou em alerta. Ao invés de abastecer ou ir comprar algo na lojinha, começaram a olhar em volta, como se estivessem procurando alguém. Eu ficava de olho no bico da bomba e o outro olho nos 3 caras. Foi aí que o mais velho deles me perguntou: "Você viu uma moça andando por aqui, por acaso?" Eu sou péssimo para mentir.
Sabia que um não direto não ia colar. Então, resolvi inventar uma meia-verdade. Disse que tinha visto uma mulher maluca no meio da estrada tentando me fazer parar. Mas como achei que era uma tentativa de assalto, deixei o carro trancado e passei direto. Evitei olhar direto nos olhos dele. Fixei meu olhar entre ele e os outros dois e perguntei: por quê? Ela fugiu de algum hospício ou coisa assim? Eles riram. Não sei se compraram a história ou não, mas naquele momento achei que tinha convencido. Só que de repente os outros dois começaram a se mover. Um deles foi até o meu carro, começou a olhar pela janela, claramente procurando por qualquer sinal dela. O outro começou a encarar a direção exata por onde ela tinha fugido. O homem mais velho então perguntou: você chamou a polícia? Outra meia-verdade. Respondi que sim, que tinha ligado porque achei que a tal mulher ia acabar sendo atropelada e algum pobre coitado tipo eu ia acabar se dando mal por causa disso. Botei emoção nas palavras, fiz parecer real. Mas não adiantou muito. Os dois caras não reagiram. Um deles ainda bisbilhotava dentro do meu carro. Nessa hora, meu coração parecia que ia explodir. Comecei a rezar para a garota não ter deixado nada no banco, tipo um elástico de cabelo, uma peça de roupa, qualquer coisa que entregasse a presença dela ali. Também fiquei apavorado de ter deixado seu lugar no painel e eles verem alguma mancha de sangue. Aí, senti o peso do telefone no bolso. Foi nesse momento que decidi que era a hora de virar o jogo. Quando decidi virar o jogo, não foi no sentido de querer bancar o valentão, mas de tentar assumir a situação, mesmo tremendo por dentro. Com o coração batendo forte, me aproximei meio de lado do homem mais velho e falei: olha, senhores, não sei o que está rolando, mas essa mulher parecia completamente fora de si. Continuei no papel do motorista comum, pego no meio de algo que não entende. Ela estava gritando, com sangue no rosto. Eu achei que ela ia me assaltar. Foi por isso que eu liguei para a polícia. Eles se olharam. A tensão no ar era sufocante. O homem mais velho ainda tentava manter a pose de simpático, mas dava para ver nos olhos dele que não confiava totalmente em mim. Entendi, ele disse com um sorriso gelado. Bom, se você lembrar de mais alguma coisa, a gente vai estar por aqui. Aí, os três voltaram para o carro, mas antes de entrarem, um deles deu uma última olhada bem demorada no meu carro. Meus olhos acompanhavam cada movimento. Quando eles finalmente deram a partida e saíram devagar do posto, parecia que eu tinha segurado o fôlego o tempo inteiro. Minha camiseta estava encharcada de suor. Liguei o carro, ainda tentando manter a calma, mas já com a mente acelerada, revisando tudo. Será que ela tinha deixado algum rastro? Será que eles compraram minha história? E principalmente, será que estavam armados? Enquanto saía do posto e pegava a estrada de novo, a única coisa que eu pensava era: onde aquela garota foi parar? Porque, sinceramente, se aqueles três homens a encontrassem antes da polícia, eu não tinha dúvidas do que fariam com ela. E talvez comigo também. Ainda sem sinal das viaturas, comecei a pensar em voltar para tentar encontrá-la, mas o medo me travava. O rosto dela, pálido e marcado, e aquele olhar de puro pavor continuavam queimando na minha memória. E se ela estivesse ali, sozinha, escondida atrás de alguma árvore, esperando por ajuda que talvez não chegasse a tempo? Fiquei firme. Não ia brigar com eles, mas qualquer pessoa normal perguntaria por que estavam fuçando seu carro. Virei para o sujeito que espiava pela janela e, num tom meio ríspido, soltei: Ei, parceiro, tá procurando o que aí? Ele só me encarou, recuou lentamente e respondeu com um sorriso irritante. O mais velho comentou num tom sinistro: Não liga pro meu amigo não, ele é só curioso. Depois inventaram uma desculpa qualquer e se afastaram. Fui até o caixa pagar a gasolina, percebi que os três ainda rondavam o pátio do posto, menos afoitos que antes, mas claramente continuavam caçando a garota. Paguei, fiquei andando pelos corredores fingindo escolher um lanche. Uns minutos depois eles voltaram para o sedã e foram embora. Fiz um café, comi 2 barrinhas de proteína,
Contei o ocorrido ao frentista e saí para esperar a polícia, que apareceu uns 20 minutos depois do combinado. Relatei tudo de novo, enfatizando como aquilo tinha sido assustador, como se aqueles caras rastreassem a menina. Parecia ficção científica, mas pensando bem, fazia sentido. Eles sabiam onde parar, em qual carro ela entrou e para onde correu. Um dos policiais até comentou que em sequestros, às vezes a vítima carrega um dispositivo de rastreiro, possivelmente nas algemas que ainda estavam no pulso dela. Antes de ir embora, o policial me agradeceu por ter chamado a polícia e disse que aquilo poderia ser o passo decisivo para pegar os culpados. Os rostos e a placa deles estavam gravados nas câmeras do posto. Confesso que me senti um pouco melhor, mas a viagem para casa, umas 3 horas, foi dominada por pensamentos sombrios sobre o que quase me meti. Alguns dias depois, recebi uma ligação de um detetive. Contei a história de novo, com todos os detalhes que pude lembrar, e perguntei se tinham encontrado a garota. Segundo ele, ninguém havia sido encontrado. Apenas conseguiram rastrear o dono do carro usado pelos homens. Fora isso, a polícia ainda estava tentando entender o que afinal tinha acontecido naquela noite. O detetive disse que, se precisasse de mais informações, me ligaria de novo, mas essa foi a última vez que ouvi dele, ou de qualquer policial da região. Até hoje eu penso naquela garota. Me pergunto quem ela era, quem eram aqueles homens e se ela conseguiu fugir o suficiente para não precisar mais viver com medo. Uma parte de mim acredita que, assim como ela teve coragem de escapar sozinha, aqueles homens não desistiriam tão fácil. Principalmente porque ela ainda podia falar, ainda podia contar a verdade sobre o que fizeram com ela. Nos dias bons, gosto de pensar que ela conseguiu escapar de vez, que está construindo uma nova vida com alguém bom, talvez criando filhos, e que tudo aquilo virou só uma memória distante. Mas nos dias ruins, eu sinto aquele aperto no estômago, como se soubesse que eles a encontraram, que fizeram ela se calar. Essa história nunca saiu da minha cabeça, e, sinceramente, acho que nunca vai sair.